Seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso podcast de Libras, ao nosso Pod Libras, é o nosso programa semanal. Aqui a gente fala de Libras, não só do lado social, a gente fala da Libras como profissão, a gente fala como viver da paixão que é da Libras. Se você ama Libras e quer viver da Libras, como é que faz isso? Nesse programa semanal, a gente fala sobre isso de uma forma muito simples, muito descomplicada. Eu sou o Júnior, eu sou tradutor e intérprete de Libras, também professor de Libras, apaixonado por esse idioma. Convivo com a Libras há mais de 20 anos e a gente está aqui para a gente falar sobre Libras. No episódio de hoje, é o episódio número 1 desse novo quadro que eu estou estreando aqui, o nosso Pod Libras. A gente vai falar sobre não consigo memorizar os sinais. Por que isso é tão falado por outras pessoas? Por que as pessoas têm tanto medo de memorizar os sinais, de não conseguir memorizar? Então a gente vai falar sobre isso de uma forma muito leve, muito simples, muito descomplicada. Seja todo mundo muito bem-vindo. Oi, Célia, bem-vindo, boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre como não esquecer os sinais. Muitas pessoas têm medo de aprender Libras e falam assim: Júnior, eu começo a estudar e aí depois eu tenho a sensação de que eu esqueci tudo. Por quê? Então a gente vai aprender como que a gente pode evitar o quê? Esquecer os sinais. Como que a gente evita isso e consegue memorizar o que a gente aprende. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o que é Libras. Libras é o quê? O que é Libras? Quando você fala em Libras, o que você pensa? Você pensa que Libras é o quê? Boa noite, Ana, boa noite, todo mundo. Seja bem-vindo, todo mundo que está entrando aí, tá bom? E aí hoje eu estou começando aqui, vai ficar salvo esse conteúdo para você. Depois você pode assistir o comecinho. E aí eu estou falando aqui sobre o que é Libras. Para você, o que é Libras? Você pensa, Libras é o quê? O que é Libras para você? Libras é Língua Brasileira de Sinais. Língua Brasileira de Sinais. Eu quero que você nunca esqueça dessas palavras. Libras é a língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. Por que eu estou frisando que é brasileiro? Porque muitas pessoas pensam que Libras é uma língua estadual, é do meu estado. O meu estado eu tenho uma Libras, no seu estado tem outra. Não, é língua brasileira, é no Brasil inteiro. Todo o país, todo o Brasil, os surdos se comunicam através da Libras. É um idioma só. A questão do regionalismo é como acontece no português, como acontece em todas as línguas, é normal, não é nada que vá interferir na sua comunicação. Então, quando alguém falar para você, falar assim: mas no meu estado é diferente, você fala: não, no seu estado não é diferente, no seu estado é igual no meu estado. A diferença é que você está num estado, eu estou no outro, mas a gente pode conversar normalmente. Se não, olha só uma dica, se não os comunicados oficiais feitos por canais oficiais de comunicação, não teria como ter uma língua de sinais, porque se cada estado é diferente, como é que faz? Não ia ter jeito, né? Então, lembre-se disso, é língua brasileira. Não interessa o estado em que você esteja. Quando você encontrar um surdo e você for conversar com ele, você vai usar a Libras. Pronto. Tem um sinal que pode ser diferente? Pode ter, como tem no nosso português. Às vezes eu vou visitar você no seu estado e aí eu falo pão francês, você fala pão massa grossa, você fala outro nome, que o pão de sal, e aí a gente conversa e tudo fica igual, a gente consegue comunicar normalmente. Boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou surdo. Lembra de mim? Oi, Gabriel, tudo bem? Bom conhecer. Então vamos lá. Lembrou aí? A gente falou sobre o que é Libras, é Língua Brasileira de Sinais. Qual é a diferença? Por que muitas pessoas confundem isso? As pessoas têm dúvidas sobre se Libras ela é regional, se ela é universal, se ela é a mesma no mundo inteiro. A Libras é uma língua de sinais, uma língua de sinais. O que significa ela ser uma língua de sinais? É que ela é uma das línguas de sinais que existem no mundo inteiro. Cada país tem a sua própria língua de sinais. E aqui no Brasil, a nossa língua de sinais recebe o nome de Libras. Há uns anos atrás, você pode lembrar que o sinal da Libras era assim, era duas mãozinhas assim. E agora mudou, é assim.
Por quê? Porque esse sinal aqui é de língua de sinais. Por exemplo, o evento ele vai ser transmitido em também língua de sinais. Mas se for aqui no Brasil, é Libras, é a língua brasileira dos sinais. E aí, uma dúvida que muitas pessoas têm sobre os sinais. Quando a gente está no processo de aprender os sinais, de aprender a língua, a gente é exposto a muitos sinais. E aqui na internet a gente encontra um monte de informações sobre os sinais, sinais disso, sinais daquilo, sinais disso, sinais daquilo. E aí o que acontece? Você tem na sua mente, você pensa assim, eu preciso decorar e guardar todos esses sinais, porque quando eu encontrar com o surdo, eu preciso saber tudo. É assim que você pensa? Fala para mim, quando você vê essa quantidade de sinais, te assusta? Fala para mim, preciso saber da sua opinião. Afinal de contas, eu lembro, Gabriel, bom conhecer, lembro, bom, a gente encontrou já, legal. Quando você pensa, você tem essa dificuldade, eu preciso que você converse comigo, você que está aqui do outro lado, para a gente poder interagir, para que o programa seja nosso, seja meu, seja seu. Me assusta muito, verdade, muito bem. Então, eu vejo que muitas pessoas mandam isso para mim, eu recebo essas informações diariamente. Júnior, eu não consigo guardar. E aí, sabe o que acontece? Às vezes tem muito a ver com a forma como você estuda. Durante muitos anos, o estudo da Libras ele era muito limitado. Muito limitado. Sabe por quê? Porque a gente quase não tinha professores, a gente quase não tinha materiais. O idioma tem pouco tempo que foi reconhecido. Então a gente passou por um período de muita desinformação. E aí o que acontecia? Eu ainda tenho aqui na minha casa, depois eu vou mostrar para vocês os stories, algumas apostilas antigas que vinha muitas listinhas dos assuntos em sinais. Por exemplo, cores. Aí vinha dias da semana, vinha meses do ano, vinha os estados do Brasil, e aí tinha essas listas para você estudar, e aí tinha umas fotinhas, como no Capovilla tem, que é muito bom, e aí a gente pensava assim, eu tenho que estudar, hoje eu vou estudar os estados do Brasil e eu vou aprender todos esses sinais, e aí eu lembro que lá em 2005, 2004, eu estudava fazendo isso, eu pegava uma lista, e aí eu estudava todos aqueles sinais. E aí no outro dia eu ia mudando de temas. Mas o que acontecia? Por exemplo, se eu começasse a fazer isso na segunda, no sábado eu já não lembrava mais os sinais da segunda. E aí isso acontecia com uma forma muito frequente. E aí eu descobri que essa não era a melhor forma de eu estudar. Porque isso fazia com que eu esquecesse os sinais que eu estudava. E aí eu descobri que eu precisava estudar de uma forma que me ajudasse. Que o que eu estudasse tivesse a ver com a minha rotina e me ajudasse a lembrar dos sinais. E aí que vem a dica para você não esquecer os sinais. Muitas vezes a gente estuda por essas listas. E você precisa ter um estudo que te ajude a lembrar. Como assim um estudo que te ajude a lembrar? Nós precisamos estudar e nós precisamos entender os sinais. Por onde? Pelas minhas áreas de atuação. Por onde eu tenho vivência. Aonde você passa a maior parte do seu dia? Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez na sua igreja, talvez com seus amigos. E sobre o que você mais fala durante o dia? Eu falo sobre o meu trabalho. Eu falo sobre as coisas da minha igreja. Eu sou uma pessoa muito religiosa e aí eu tenho um contato muito grande com essas coisas e eu falo disso o tempo todo. Ou, eu fico em casa, eu sou do lar, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido, da minha esposa, e aí eu faço os meus afazeres de casa, as minhas coisas, e aí eu vivo o meu mundo gira em torno disso. Então é aí que você tem que aprender. É aí que você tem que aprender. Sabe por quê? Porque quando você aprende os sinais que estão de acordo com o seu dia a dia, com a sua rotina, com a sua vida, isso faz com que você lembre dos sinais. Porque você vai conseguir usar. Olha só, hoje é quinta-feira. Com quantas pessoas você conversou? Com quantas pessoas você conversou sobre o tema Estados do Brasil? Com quantas pessoas você falou? Pode ser que hoje você tenha falado 0 sobre os estados do Brasil, você tenha falado 0 sobre meses do ano, você tenha falado 0 sobre cores, você tenha falado 0 sobre esses temas prontos.
Mas você falou talvez sobre coisas do seu trabalho, você falou sobre comprar, sobre vender, sobre ensinar, você falou sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso são coisas que você falou hoje, com certeza você falou de algo relacionado à sua vida. Não foi assim? Hoje você falou muitas coisas sobre você, sobre a sua vida. Então, se você aprende Libras e roteiriza o seu estudo para essas coisas que fazem parte do seu dia a dia, quando você estiver no seu dia a dia, você vai lembrar disso. Focar no cotidiano é importante, quanto mais usa. Exatamente. Tem uma frase que ela fala assim, que a repetição é a mãe da retenção. A repetição é a mãe da retenção. Então, quanto mais eu repito, mais eu gravo. E isso vai para a minha memória de longo prazo, não fica na minha memória curta. Então, para mim memorizar, para mim poder conseguir aprender os sinais e usar os sinais, eu preciso aprender por onde eu vivo, pela minha vivência, pelas minhas coisas, do meu cotidiano, do seu cotidiano. Olha só, se você aprende os sinais, por exemplo, de casa, mas eu não quero que você aprenda os sinais de casa assim, ó, numa casa tem sala, quarto, cozinha, banheiro. Não, eu quero que você aprenda coisas relacionadas ali ao seu cotidiano. Por exemplo, como que você convida um surdo para tomar um café junto com você? Se chega uma visita na sua casa, pelo menos aqui, para mim é costume, chegou alguém e eu quero oferecer alguma coisa para comer ou para beber, faz parte da vida do brasileiro, né? Da nossa cultura é assim, chegou alguém na nossa casa, a gente oferece algo. Como que você oferece, por exemplo, um café para uma pessoa? No português a gente fala, ô fulano, entra aqui, toma um cafezinho, você quer tomar um cafezinho, comer um bolinho? E em sinais, como é que eu faria isso? E aí você vai treinar isso, ó. Eu vou convidar um surdo para tomar um café para mim. Como é que seria se essa pessoa que chegou aqui fosse um surdo? Eu ia falar para ele assim, vem cá, tomar um cafezinho, você aceita? Aí a pessoa, o café tá forte ou fraco? Esse café aqui tá forte ou tá fraco? Como você gosta? Com açúcar ou sem açúcar? Opa! Toda vez que chegar alguém, que ele vier na minha casa e que eu for oferecer um café, eu vou lembrar disso. Isso vai ficar vivo na minha memória. Como que, por exemplo, eu falo com uma pessoa lá do meu trabalho sobre um projeto que eu estou fazendo, sobre algo que eu estou fazendo e que é interessante para mim e que vai ser interessante para ele. Como que eu passaria essa informação para um surdo? Opa, vou aprender os sinais relacionados a isso e vou aprender essas frases. Porque se chegar um surdo aqui, eu sei como falar com ele. Se eu sou vendedor e aí chegou uma pessoa na minha loja, como que eu atendo ele? Eu falo, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E se fosse um surdo? Aí eu vou falar, oi, seja bem-vindo. Se você precisar qualquer, você pode me chamar, estou à sua disposição. Pronto, eu tenho algo que eu vou viver, uma experiência que eu posso ter em sinais, em Libras. E aí eu vou me pautando os meus estudos por isso. Como que eu faria as coisas comuns do meu dia a dia em sinais? E aí eu não vou ficar focado em decorar essas coisas. Eu vou ficar focado em falar essas coisas, em aprender como é que faz isso. Como é que eu coloco isso aqui? E aí o que vai acontecer? Você não vai ter que decorar os sinais. Porque tudo aquilo que você decora, o nosso cérebro encara como sendo uma imposição. Você precisa impor isso. Você precisa decorar. E aí o que acontece? A gente esquece. A gente esquece mesmo. Lembra da tabuada lá da escola? Que você ficava lá pensando em decorar aquela tabuada e aquela maldição daquela tabuada não entrava na cabeça de jeito nenhum? Sob pressão a gente não vai muito longe. Sob pressão a gente vai decorar na hora, fica aqui na nossa memória de curto prazo e logo logo a gente esquece. Então eu quero que você aprenda, eu quero que você estude por coisas que você vai viver. Por coisas da sua vida, por coisas do seu dia a dia, porque aí você não vai ter que decorar, você vai ter que aprender. E tem uma diferença muito grande em decorar e aprender. Quando eu decoro, é algo que eu sei que eu vou esquecer. Agora, quando eu aprendo, é algo que eu vou usar no dia a dia. E eu não quero que você aprenda Libras para falar oi com o surdo. Eu quero que você aprenda para você conversar, para você estabelecer uma relação de diálogo com o surdo. Então não tem como você decorar uma fala, uma conversa. A vida não segue o roteiro. A gente não sei. Você sai de casa de manhã você acorda e vai trabalhar, você não sabe o que você vai falar o seu dia todo. O que você vai falar durante todo o dia? As coisas vão acontecendo durante o dia.
E tem coisas que às vezes acontecem no final do seu dia que você nem imaginava que ia acontecer. Agora imagina se você saísse com o seu roteiro de vida pronto. Que coisa sem graça. Então, quando você aprende esse novo idioma, a língua de sinais, você não sabe o que você vai falar com o surdo amanhã. Você não sabe nem qual surdo você vai encontrar amanhã. Se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, porque os temas vão mudar. Então, quando você aprende o que você quer falar, olha, eu quero falar com o surdo sobre família. Eu quero falar com o surdo se eu encontrar ele no ponto de ônibus. Como é que eu puxo um assunto com ele no ponto de ônibus? Eu quero... Você entende que você precisa aprender os temas, as conversas do dia a dia. Não pode ser, eu encontrei um surdo, vou falar com ele sobre os sinais dos estados do Brasil. Vou falar, estados do Brasil? Não sei, não quero falar, não vou viajar, nada. Pronto, você não vai ter oportunidade. Agora fala sobre o dia a dia, fala sobre a sua vida, fala sobre você. Aconteceu uma coisa no jornal, foi interessante, fiquei curioso. Como é que eu falaria? Como é que eu passaria essa notícia para o surdo? Opa, você vai aprender não só os sinais, você vai aprender um contexto de um assunto, de um tema, que você vai conseguir estabelecer uma comunicação. Não é só os sinais soltos, é comunicação. Aprender Libras é se comunicar. E aí você vai conseguir guardar os sinais da mente, porque você não decorou os sinais. Você aprendeu como usa aquele idioma. E aí esse fantasma que fica te atordoando aí, que você tem que decorar, ele vai sumir, ele vai embora. Gente, deu para entender até aqui a ideia? Deu para vocês entender o que eu quis dizer até agora? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu disse, me fala aqui que eu quero responder para você a sua dúvida, que eu quero conversar, eu quero ouvir você. Me conte aqui. Se você entendeu, escreve aqui nos comentários que eu quero ler o seu comentário. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Entendeu? Muito bem. Porque eu vejo que muitas pessoas, talvez é o seu caso, tem muita vontade de aprender Libras, mas tem coisas que prende, E essa do decorar os sinais, de gravar todos os sinais, elas prendem muitas pessoas. Sabe uma coisa interessante que a gente fala sobre fluência em Libras? Uma dúvida na formação de frases em Libras. Eu vou fazer um outro episódio do nosso podcast, desse Pod Libras, que eu vou fazer toda quinta-feira, que tem toda quinta-feira, falando sobre formar frases em Libras, que é outra coisa que eu vejo que aterroriza as pessoas. A gente vai ter um episódio falando só sobre formar frases em Libras, tá bom? Mas depois você me chama lá que eu vou te dar umas dicas de como você pode perder o medo disso aí, que não é algo também tão temeroso como a gente fica, não. E tem muitas pessoas, na hora eu fico atrapalhado, sei o sinal, mas não consigo fazer, que horror. Silvio, eu quero que você pense no surdo. Às vezes tem a ver com a nossa convicção sobre a pessoa. A gente pensa que o surdo é um ser de outro mundo, e que quando a gente chega perto dele, a gente fica com medo, a mão fica gelada, o coração dispara, e se eu errar, e se eu fazer um sinal errado, se ele não entender, e a gente começa a se questionar sobre muitas coisas. Lembre-se que o surdo, ele é igualzinho você, igual eu, é uma pessoa normal. Você pode errar, você pode trocar o sinal, pode acontecer isso tudo, porque acontece com você no português. Quantas vezes você já quis dizer uma coisa para uma pessoa e aí você falou uma palavra errada, vocês deram gargalhadas, falou assim, não sei onde que eu estava com a cabeça, e aí talvez você falou e nem percebeu, e depois que você foi embora, você chegou em casa e falou assim, gente, eu não acredito que eu falei aquilo com fulano. Já aconteceu com você no português, já aconteceu comigo, acontece. E na Libras vai acontecer também. Durante o seu processo de aprender, você vai errar. E errar é completamente normal. Então, às vezes, a gente tem medo de conversar com o surdo, porque a gente tem esse medo de errar. Então, perde esse medo. Se você errar, leva na brincadeira. Deixa eu te contar uma história, deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo Libras, muitos anos atrás. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Comecei recente, mas estou tão feliz, professor, feliz em encontrar o seu isso. O senhor é fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, né?
eu estava aprendendo Libras há uns anos atrás. E aí eu fui no supermercado, e aí eu encontrei um surdo lá. E tava eu e um amigo. E aí eu falei assim, é um surdo e tal, eu conheço ele, eu sei que ele é surdo, eu vou lá falar com ele. E aí eu falo muito, sabe? Eu sou muito brincalhão e tal. E aí eu fui brincar com ele, que ele era cara de pau. Ele tava comprando umas cervejas, e fui brincar com ele assim, olha, você é um cara de pau. E aí eu cheguei perto dele e falei assim, você, esse sinal aqui é de safado. Cara de pau, safado. E aí eu chamei o surdo de safado. Falei que ele era safado. E aí ele é oralizado, ele fala, ele falou assim, olha, eu não sou safado não. E ele já tinha uma certa idade, eu tinha meus 15 anos, ele já tinha uns 40. E aí ele ficou nervoso. E aí ele falou assim, não, eu não sou safado não, eu sou homem direito e não sei o quê. E aí eu olhei pro meu amigo e pensei assim, o que eu falei com ele? Que eu também não sabia. E aí eu falei assim, verdade, verdade, verdade. E aí depois ele fez assim, ó. Ele percebeu que eu estava brincando e que eu não sabia sinais. E aí ele falou assim, peraí, cara de pau, safado. Aí eu falei, ai, desculpa, eu falei errado. Aí ele falou, falou. Aí eu fiquei com uma vergonha, meu rosto ficou queimando. E aí eu fui embora e aí encontrei meu amigo e falei assim, nossa, você não sabe o que eu fiz. Fui brincar com ele, chamei ele. E aí a gente ficou rindo. A gente encontra e ri disso até hoje. Isso tem tem mais de 15 anos que isso aconteceu. E aí eu nunca mais confundi o sinal de cara de pau com safado. E aí foi uma experiência. Isso acontece, gente. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Você vai ter uma história engraçada assim para contar também, que aconteceu no seu processo de aprender. Então se permita essas coisas. Então às vezes a pessoa não desenvolve, você não desenvolve porque você tem medo de errar. Eu não posso errar e pode. E se eu falar um português sinalizado, Júlio? Vai acontecer. Mas como que você vai saber que você está falando português sinalizado? É só se você sinalizar, porque se você não sinalizar, você nunca vai fazer o português sinalizado, você nunca vai fazer os sinais certinhos, você nunca vai fazer nada. Só tem um jeito de você chegar lá, é indo. Então vá, não fique com medo. E se eu não souber todos os sinais? Eu tenho uma triste notícia para te dar se você não souber todos os sinais. Você nunca vai saber todos os sinais. Nunca. Eu já tenho 20 anos e não sei todos. Quando eu vou interpretar algo, eu preciso ver antes. Deixa eu ver isso aqui. Às vezes eu nunca falei sobre aquele assunto. Então eu tenho que procurar qual que é o sinal daquele termo. Eu nunca vi, eu nunca falei nem no português. Como é que eu vou saber os sinais? Então você está aí do outro lado, eu quero te dar uma sugestão para vocês. Vocês nunca vão saber tudo. Ninguém nunca sabe tudo. Nem da nossa língua materna, que é o português, a gente conhece todas as palavras. Às vezes a gente é surpreendido com a palavra nova. E aí? Faz parte. Então na Libras também você vai ser surpreendido com um sinal novo, com uma palavra nova. Faz parte. E se você esquecer um sinal? Também faz parte. Mas eu quero que você foque numa coisa. Aprender Libras não é decorar. Aprender Libras não é decorar. Não tem a ver com decorar. Tem a ver com sinalizar, tem a ver com conversar, tem a ver com assunto, com tema, com coisas que você vai falar e sobre coisas que você vai ouvir, que você vai ver também. Entendido até agora, gente? Alguma dúvida? Alguma opinião? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma opinião, coloque aqui, quero saber. Eu só sei palavras com a letra M. Sinais com a configuração de novo aqui em M. Mas se for palavras em português, você sabe com outras letras. Claro, só você escreveu aí, eu só sei palavras com M. Se for em português, você sabe com outras letras. Então, é isso que muitas pessoas, que travam muitas pessoas. Eu vejo aqui no Instagram, muitas pessoas... o surdo fala rápido. Ô Silvia, não tem ouvinte que fala rápido? E aí, o que você fala? Ô fulano, peraí, fala devagar, não tô entendendo não. Quando você encontra um surdo é a mesma coisa. Peraí, não tô entendendo não. Na minha aula, no meu curso fechado, eu tenho um surdo, um professor surdo, que ele me acompanha em todas as aulas. E aí, uma coisa curiosa que eu vou compartilhar com vocês. Se um dos meninos estiver aí, depois pode confirmar. A gente tem uma parte nas aulas que é uma prática, que todo mundo pratica os sinais e ele
E ele tá lá também, ele participa da prática. E um dia desse a gente teve uma atividade que era, a gente estava falando sobre família e tudo mais, e ele fez uma entrevista com alguns alunos, perguntando assim, você tem filhos? Qual que é o nome dos seus filhos? E aí era para soletrar os nomes, e aí uma das alunas confundiu na hora de soletrar. E aí o que ela fez? Ela soletrou o nome errado e ele não reconheceu. E aí ele fez assim para ela, de novo, soletra de novo. E aí ela soletrou de novo, de novo, de novo, de novo. Acho que ela soletrou umas 4 vezes. E aí eu deixei. Aí na hora que terminou ela falou assim, eu nem vi que eu estava fazendo errado. E aí o que aconteceu? O surdo pediu para ela fazer de novo, porque ele não estava entendendo. E aí o que acontece? O que acontece? Quando você faz, quando o surdo faz muito rápido. Calma, vamos devagar, porque eu não entendi. E aí ele vai fazer de novo, ele vai fazer devagar. Ele vai entender que você está aprendendo, que você não consegue naquele ritmo. Eu sou intérprete de escola, e às vezes na escola tem surdos adolescentes, né? E adolescente é danado, porque ele está com todo aquele vigor, e aí às vezes ele vai me contar uma coisa, ele quer contar 5 coisas ao mesmo tempo, e aí faz aquele tanto de sinais embolados, eu tenho que falar, calma, primeiro. Tá, entendi. Segundo. Então, calma. Porque eles misturam e tudo mais, ele está empolgado, quer contar uma coisa que aconteceu, ou 3, 4 coisas. Por exemplo, a gente está de férias agora, segunda-feira volta às aulas, e aí ele vai querer me contar um monte de coisa que aconteceu nas férias. Aí, às vezes, com todos os assuntos, peraí, calma, um de cada vez, para que eu possa entender. Então, não se preocupe com o surdo falar rápido. Você pede ele para ir devagar, ele vai devagar. Não se preocupe que ele fazer um monte de sinais. Você pede ele, de novo, calma, calma. Não entendi não. De novo, e aí você vai se entendendo com ele. Não fique nessa neura de que você precisa entender na velocidade que ele fala, que você vai entender tudo. Tem coisa que ele vai falar, você não vai entender. E aí, você pode repetir? Não entendi. Deixa eu ver, Glória, me responda. Deixa eu ver aqui a sua pergunta, Glória. No caso, eu queria saber como eu posso estudar Libras para fazer Enem. Você quer fazer o Enem ele aprova em português. Quando tem um surdo, ele tem direito a um intérprete de Libras. Você queria interpretar o Enem? Ou o que é que você queria? Ou você quer fazer um vestibular em Libras? Eu não entendi a sua pergunta. Coloque aqui para mim, reformule aqui, que eu vou te responder, tá bom? Então, gente, eu quero que vocês pensem nesse processo de memorizar e aprender. Decorar não vai fazer você chegar à fluência. Não é decorar os sinais. Tem uma gama de sinais sobre vários assuntos. O que você mais vai usar? Quero aprender Libras para mim trabalhar como intérprete numa escola. Então você vai focar o seu estudo em sinais relacionados à escola. Quero aprender Libras, Júnior, para usar lá no meu trabalho. Eu sou o quê? Eu sou vendedor? Vou aprender sinais relacionados a isso. Quero aprender Libras, Júnior, para mim poder usar lá na minha igreja. Então você vai aprender sinais relacionados a isso. Então você não precisa pensar, meu objetivo é escola. Eu vou estudar sinais relacionados a outra área religiosa. Você não vai usar esses sinais lá. Então, o que você estudar aqui, quando você estiver no campo de ação, você não vai conseguir usar. Entendeu? Então, use e aprenda pelaquilo que você mais vai usar. Aprenda tudo dentro de contexto, aprenda como que usa, para que você não tenha dificuldades depois. A Rita falou, me responda também. Deixa eu achar aqui, Rita, a sua pergunta. Ô Rita, eu não achei aqui a sua pergunta, ela sumiu. Você manda de novo? Ô Rita, sumiu. Me manda de novo aqui a sua pergunta e a outra moça também. Me manda de novo a pergunta, que aí eu já vou responder para vocês aqui, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Entendeu o que nós conversamos aqui hoje sobre a importância de não decorar, mas sim de aprender e aprender por campos de atuação? Você entendeu? Coloque aqui que você entendeu. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui também, que a gente está aqui para poder conversar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que dar um tempinho para aparecer a pergunta das meninas aqui, porque sumiu aqui, porque ele vai mandando muitas coisas, e aí todo mundo que entra,
o Instagram notifica também. Deixa eu ver aqui. O que me prende é ter contato com o surdo. Olha só, ter contato com o surdo, às vezes a gente pensa que a gente tem que ter um contato presencial. Você pode ter um contato online, virtual. Tem muitas pessoas, tem muitos surdos aí na internet. Você pode ter contato com eles também, que isso vai fazer diferença para você também, viu? Ter contato é muito importante. Deixa eu ver aqui se apareceu. Já existe algum projeto de Libras ser ensinado na escola como uma segunda língua? Existe um projeto e tem um projeto em votação também para que isso aconteça. Mas isso depende muito do corpo docente da escola, na hora de fazer as eletivas das matérias, para poder escolher, envolve muitas coisas. E aí a gente tem uma outra luta, que é as pessoas entenderem a necessidade da língua de sinais. As pessoas entenderem que é algo necessário, porque às vezes nas escolas já trabalhei em muitas. Ok, professor, responde aí. Rita, não apareceu a sua pergunta, me manda de novo, ou você quer fazer ela aqui ao vivo, eu te mando a solicitação, você entra. Muitas pessoas ainda acham que o surdo ele consegue entender quando você escreve. Às vezes o surdo chega num lugar, a pessoa fala assim, escrevi aqui, ele entende. Olha só, eu fui outro dia a uma loja aqui no shopping na minha cidade, e aí eu fiz uma pegadinha com a moça. Eu fingi que eu era surdo, e aí eu cheguei lá e falei que pedi um chocolate, e aí a moça na hora ela pegou um papel e ela escreveu para mim. As pessoas acham que o surdo é só escrever que ele consegue. Mas nem sempre você vai escrever e o surdo vai ler. Então as pessoas se prendem nisso, nesses recursos assim, que não adianta. Aí depois eu falei com a moça que eu era ouvinte, que eu era professor e que eu estava fazendo só uma experiência com ela, ela riu e tudo mais. E aí logo depois que eu saí da loja chegou uma surda lá, que eu conhecia ela e tal. E aí acontece isso das pessoas não terem ciência disso, de achar que é necessário. Eu escrevo, ele entende, não é assim, entendeu? Deixa eu ver aqui a pergunta da Rita. Então, para fazer Libras na UFS, eu preciso fazer vestibular, é isso? O que eu preciso estudar na história dos surdos? Você pode estudar sobre a história dos surdos, como surgiu. Você pode estudar sobre cultura surda, que provavelmente vai cair. Você pode estudar sobre a termologia surdo ou deficiente auditivo, quando é considerado surdo, quando é considerado deficiente auditivo, o surgimento do surdo na história, o surgimento da língua de sinais, o reconhecimento da língua, e todas essas matérias, um pouco de gramática também, e aí você vai conseguir fazer isso aí, tá bom? Procura sobre a história dos surdos, a história da língua de sinais, o surgimento do surdo na história, sempre cai essas perguntas. Eu vi uma reportagem sobre um SOS Surdos para ajudar várias questões públicas, por exemplo, reclamações éticas. Então, são projetos e iniciativas privadas que são pequenininhos. A gente precisa de algo maior, de algo que tenha uma proporção nacional. Mas essas iniciativas são o início de uma luta. E a gente continua. Rita perguntou, quando não sabemos o sinal, a expressão facial ajuda o surdo a entender o que queria dizer? Sim. Sim. Por exemplo, eu não sei aquele sinal, mas pela expressão eu consigo dizer se é algo bom, se é algo ruim, se é algo alegre, se é algo triste. E aí, com o contexto, eu consigo descobrir o que ele quer dizer. Entendeu? A expressão facial, ela faz parte do idioma. Não é algo opcional, eu posso escolher se eu tenho expressão ou não. Tenho 5 parâmetros da Libras e um dos parâmetros, o último deles, é a expressão facial. Então faz parte. Quando não sabemos os sinais, a articulação no rosto ajuda? Ajuda sim. Sempre tem que ter expressão facial. Porque às vezes eu não sei o que o surdo quer dizer, mas eu sei que, por exemplo, ele fez assim... Ele fez um sinal e fez... Olha, ele assustou. Assustou por quê? O que a gente está conversando que pode ter dado um susto nele? Ou ele fez assim. É algo que deixou ele pensativo, ele não entendeu. O surdo entende mímica ou linguagem corporal? A linguagem corporal, essa expressão corporal, ela está associada à língua de sinais. O surdo, o Valdir, o surdo é um grupo de pessoas que eles são forçados pela sociedade a entender muitas coisas. Por exemplo, quando o surdo chega no hospital e ele não tem um atendimento em Libras, ele é forçado a entender ou a
se virar ali naquela situação que ele tem. Então, quando a gente está aprendendo o idioma, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Se você está aprendendo aí, para o surdo já é gratificante, que ele sabe que vai diminuir a falta de oportunidade que ele tem. Você já vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença para ele. Então, ele vai te dar todo o suporte para você aprender, mesmo que ele não te conheça. Então, assim, o surdo ele entende muita coisa que não é Libras, porque ele é forçado pela vida a fazer isso. Então ele vai entender. E aí quando você usa a mímica ou a linguagem corporal, ou a expressão corporal e incorpora isso na Libras, os seus sinais ficam mais claros, fica mais vivo, fica mais visual. Como surgem novos sinais? Por exemplo, quando surgiu a pandemia do Covid-19, uma comunidade de surdos criou o sinal e esse sinal foi divulgado nas redes e aí ele espalha e toma conhecimento. Sempre a comunidade surda cria esses sinais e aí eles divulgam esses sinais e esses sinais vão chegando aos meios de comunicação. Olha, nossa live nosso podcast está encerrando agora. Muito obrigado, você que estava aqui comigo, que acompanhou. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, depois você pode assistir. Quem chegou agora, quem não conseguiu assistir tudo. Depois, não esqueça, gente, de deixar um comentário lá no vídeo, se você gostou, qual foi o ensinamento que você teve, porque isso ajuda muito, que o Instagram vê que tem o comentário de vocês e ajuda a divulgar o meu conteúdo para mais pessoas. Um beijo no coração de todos vocês. Foi um prazer maravilhoso estar com vocês aqui durante essa meia hora. A gente falar sobre Libras, a gente falar sobre inclusão social, a gente falar sobre a necessidade desse idioma. E eu quero falar para você uma coisa. Você que está aí do outro lado pensando em aprender Libras, não pense que a Libras é só ajudar. A Libras também é uma profissão, um mercado de trabalho imenso, praticamente inexplorado, que precisa de profissionais. Lembre-se que a gente quer que tenha profissionais em Libras em todos os lugares. Quem são esses profissionais? É você, sou eu, somos nós que vamos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Eu não consigo mudar o mundo inteiro, mas eu consigo mudar o meu mundo e você consegue mudar o seu. Um beijo grande, gratidão e até o nosso próximo encontro.